Já podemos começar, né? 10 segundos? Já foi. Sim. Sim. Bom, estamos aqui, somos da Clínica Greenwood. Nós estamos fazendo um trabalho do Instituto Greenwood, que tem como objetivo trazer informação, conversar sobre perguntas, sobre o que está acontecendo no mundo da dependência química, com as famílias, com os pacientes, com as pessoas que querem saber o que está acontecendo e como cuidar. E hoje nós vamos falar de um trabalho muito importante, que é o acompanhamento terapêutico. É um dos veios do tratamento, é um momento muito importante, e o acompanhamento terapêutico com o paciente dependente químico tem um modo todo diferente. Então, hoje nós temos conosco o Dr. Pablo Miguel Roig, que é o nosso diretor clínico, o sócio da Clínica Greenwood, fundador, e nós temos o Lucas Uchoa, que é psicólogo na clínica, e também um dos trabalhos que ele desenvolve é o acompanhamento terapêutico. No momento que eles forem falando, eles vão se apresentando, ou eles se apresentam um pouquinho agora, e depois aí nós passamos a palavra para o Dr. Pablo, e ele vai falando para nós. Nós somos muito gratos a vocês por estarem conosco, por estar assistindo a nossa live. Nós gostaríamos muito do seu comentário, das suas perguntas, para que nós possamos fazer um trabalho bem dinâmico, bem gostoso aqui nesse período de 1 hora que estaremos juntos. Doutor Pablo, o senhor quer se apresentar? Ok, eu sou Pablo Roig, sou médico psiquiatra e trabalho com dependências há mais de 44 anos. Tive a oportunidade de criar a instituição Greenwood há 35 anos aqui no Brasil. Antes disso, já tinha trabalhado na Argentina, no Canadá. E é uma clínica que foi crescendo, foi aprendendo. Uma das coisas que nós sempre lembramos é como a gente aprende na experiência clínica e como os pacientes acabam sendo os nossos professores em muitos casos, né? É uma especialidade onde nós temos que nos renovar permanentemente, lembrando que mais ou menos 150 novas drogas são produzidas por ano, além de todos os avanços científicos que de alguma maneira nos colaboram para a gente poder aprimorar o nosso trabalho terapêutico. Lembro aqui ONAIDA, como o National Institute of Drug Abuse dos Estados Unidos, que é uma fonte de informação para nós permanente, né? Outros colegas, como o Dr. Eduardo Calina, que fazem parte, inclusive, do nosso comitê editorial, né? O Javier Espiri Díaz, de Bilbao, Eduardo Calina de Buenos Aires, e que são pioneiros. Eu me considero um pioneiro, mas o Calina é mais pioneiro que eu. Ele começou mais ou menos uns 10, 15 anos antes que eu. E hoje eu estou muito contente de estar aqui com Lucas Uchoa, que eu literalmente carreguei ele no colo, né? Eu apresentei os pais dele, coisa que a mãe nunca me perdoou, né? E eu vi a evolução dele como profissional e estou muito orgulhoso de ter colaborado, né, com todo o conhecimento que ele possui hoje e como se dedicou não somente ao acompanhamento terapêutico, senão também ao trabalho com dependentes químicos, né? Hoje em dia, praticamente não existe uma formação para dependentes químicos muito clara, né? Nas faculdades a gente não tem o tempo de informação necessário para criar a formação das pessoas que vão trabalhar com uma das patologias mais difíceis que existem. Pois a patologia, a dependência química, ou adicção, melhor dito, é uma doença que atinge todos os aspectos do ser humano, né? Físicos, psicológicos, genéticos, neurológicos, sociais, econômicos, né? Então nós temos que ter uma abordagem múltipla com equipes multidisciplinares. Dentre os
quais os profissionais que trabalham nessa equipe, o acompanhamento terapêutico tem um papel preponderante. Então, o acompanhamento terapêutico aqui na América Latina começou na Argentina, no começo da década de 70, fim da década de 60, começo da década de 70, com Eduardo Calina. E ele percebeu que a sociedade estava um pouco confusa por dois motivos. Uma era o baby boom, que é essa explosão de bebês que teve depois da Segunda Guerra Mundial e que no fim da década de 60 eram adolescentes ou adultos jovens. E junto com isso, a Guerra do Vietnã, que a gente importa muitas vezes conceitos dos Estados Unidos e que também colaborou para que se criasse uma sociedade paralela. E uma sociedade que, em 69, quando teve Woodstock, né, como uma apresentação de rock das mais fantásticas, mas ao mesmo tempo o lema era sexo, drogas e rock and roll, né, essa sociedade está um pouco perdida. Né? Então, o movimento hippie, tudo isso. Então, eles chegaram à conclusão que para dar um grupo de pertença, tinha que ter profissionais que atuassem do lado dos pacientes como amigo qualificado. Depois se pensou que definir como amigo não era o mais exato, então se transformou em acompanhamento terapêutico. Então isso aconteceu na cidade de Buenos Aires, né, tendo como precursor o Dr. Eduardo Calina, sua equipe. Depois a Suzy Mauer, na década de 80, escreveu alguns livros interessantes a respeito disso e se especializou nessa área. E aqui no Brasil tivemos algumas instituições que foram usando esse conceito e desenvolvendo esse conceito, mas não tanto para dependentes químicos, e sim para pacientes psicóticos. Né? Então, tem a Clínica Pinel, no Rio Grande do Sul, a Vila Pinheiro, no Rio de Janeiro, e a Casa, aqui em São Paulo. Né? Foram instituições que deram uma importância dentro da equipe terapêutica ao acompanhamento terapêutico. Uhum. O Lucas depois vai falar um pouco mais das características, como funciona o acompanhamento terapêutico, mas vamos pensar que o acompanhamento terapêutico é um intermediário e que ele não trabalha sozinho, ele trabalha dentro de uma equipe onde tem um psiquiatra, um médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro e o acompanhamento terapêutico. Ele tem algumas funções que são muito importantes. Né? Uma delas é motivar o paciente a continuar seu tratamento. No processo de ressocialização, que em muitos casos vem depois de uma internação, né? Onde o paciente vem de uma vida com uma sociedade paralela e tóxica, onde suas relações são basicamente pessoas ativas, e para voltar a ter uma atitude social, ele tem que abandonar tudo isso. Inclusive, nós percebemos a solidão que muitas vezes os pacientes têm no momento que ele tem que reestruturar a sua interação social. São pessoas que têm uma série de dificuldades que foram criadas através de anos e anos e anos de uso de drogas. Eles, quando chegam ao tratamento especializado, geralmente já passaram 10 anos, 15 anos usando substâncias psicotóxicas, os impactos que isso tem, não somente do ponto de vista neurológico, na parte do sistema nervoso central e a parte clínica dos pacientes, sino também na forma de ser. São pacientes que passam a não desenvolver recursos que são de êxito para a gente ter uma participação pessoal e social, familiar, e poder desenvolver programas de vida que sejam coerentes. Então, nesse momento onde o paciente sai da internação, quando é um caso de internação, e tem que enfrentar todos os estímulos da vida, ele não tem a menor ideia de como vai fazer isso aí. Na internação, nós temos a possibilidade de ajudá-los a entender que eles têm uma patologia, temos a possibilidade de ajudá-los a recuperar valores, a recuperar prioridades, a serem pessoas com uma característica mais solidária, a organizar de alguma maneira sua interação familiar, mas a grande dificuldade é quando eles realmente têm que enfrentar o mundo lá de fora, quando têm que ocupar um lugar novamente que eles abandonaram há muito tempo. E o acompanhamento terapêutico justamente tem uma função
primordial nesse processo. Né? Eles, como digo, eles ajudam a que o paciente se mantenha em tratamento, favorecem a interação social, atuam como mediadores nos esquemas familiares, participam das atividades do paciente, participam da família, ajudam a promover um equilíbrio familiar, promovem uma qualidade de vida, ajudam os pacientes a terem algumas atividades que sejam criativas, né? Recuperam motivação, ou ajudam a que eles recuperem motivação, através de um projeto de vida. Né? E eles participam de tudo isso, em vivo e em direto. E aqui eu quero deixar claro que o trabalho do acompanhante terapêutico é um trabalho extremamente difícil. Primeiro porque está exposto a situações de risco. Né? Inúmeras vezes os acompanhantes têm que enfrentar famílias que não os aceitam, que os rejeitam, que os cortam para fora do lugar que eles pretendem ocupar desde o ponto de vista terapêutico. Inúmeras vezes têm que enfrentar situações sociais que são difíceis e complicadas. A rejeição do processo terapêutico pelo próprio paciente, né? A confusão que os pacientes fazem e ao não entender, né, a função importantíssima e terapêutica que o acompanhante tem. Né? Muitas vezes na supervisão vemos que alguns pacientes consideram que o acompanhante terapêutico é um chofer para trazer e levar. Uhum. Entre outras coisas e dificuldades que vão aparecendo no trabalho, né? Então, o que quero frisar é que é um trabalho que precisa de especialização, eu diria. São pessoas que são especialistas nesse trabalho. E no nosso caso, nós usamos sempre profissionais que já trabalham na área da saúde e todos os nossos acompanhantes terapêuticos são psicólogos. E mesmo dentro da psicologia, muitos deles já têm mestrado ou fazem pós-graduações. Então, são pessoas assim, extremamente preparadas para cumprir a função que elas cumprem. E tendo em conta a dificuldade da função. Não é brincadeira ser acompanhante terapêutico. Ultimamente, e o Lucas provavelmente vai falar um pouquinho mais disso, né? Nós encontramos uma dificuldade com a pandemia. Então, muitas das coisas que se faziam com os pacientes, que era ter atividades culturais, até recreativas, ir almoçar, jantar, participar de saídas, bom, isso acabou. Lamentavelmente, a pandemia, que já me mantém há 3 meses fechado na minha casa, porque já tenho uma certa idade, então o médico não me deixa sair, mas também acabou com um monte de atividades que o acompanhante terapêutico podia fazer. Então, ultimamente nós temos trabalhado muito como essa função não deixa de existir pelo fato da limitação que se tem para ter esses programas, essas atividades. E o que nós estamos promovendo, e muito bem, né, é um trabalho, ou dentro da instituição, ou um trabalho virtual. Não esqueçamos que um trabalho da Organização Mundial da Saúde, que eu, inclusive, fiz um comentário no blog que tem da clínica, né? Mostra como estamos vivendo um momento que vai trazer sérias repercussões na área psicológica das pessoas, psicológica e social, né? Mas, então, os psiquiatras e os psicólogos, os acompanhantes terapêuticos vão ter um trabalho enorme uma vez que esse processo terminar, o processo da pandemia, do isolamento, tudo isso aí. E já se sabe que nós temos 50% mais de depressões, isso mundialmente quantificado, 45% mais de quadros de insônia, 25% mais de quadros de ansiedade, aumento da violência doméstica, né? Aumento do consumo de álcool e drogas. As crianças estão apresentando dificuldades de concentração, irritabilidade, inquietude, e tudo isso tem impacto, bom, fora a quantidade de divórcios que tem, né? Se fez um estudo na China, eu acho que como chama a cidade onde começou? Wuhan. Wuhan, né? Wuhan. Parece que
tem 3 vezes mais divórcios do que tinha. Eu sempre lembro que, às vezes, eu não me aposentei, não pretendo me aposentar, médico não se aposenta. Mas quantas vezes tem uma dificuldade quando o homem se aposenta e passa a conviver com a mulher? Sim. Uma coisa é o marido estar no trabalho e voltar para casa, e outra coisa é estar 24 horas por dia com a mulher. E agora, forçosamente, nós temos que viver essa situação. Então, isso criou uma série de dificuldades de relacionamento, e temos que ter uma atitude frente a isso. Eu, pessoalmente, eu vejo muitas pacientes minhas com uma solidão enorme, com uma falta de criatividade enorme, né? Com uma tendência a... Eu tive que aumentar, por exemplo, medicação em pacientes que já tinha diminuído a medicação. Tive que medicar pacientes que já tinham terminado o tratamento, que retornaram em função desse momento que estamos vivendo, porque não é só isolamento, mas todo o processo de informação sendo martelada o tempo inteiro, onde se diz: você pode pegar a doença, você pode morrer com a doença, você pode perder o seu emprego, ou alguém que você esteja relacionado também pode ter algum desses males. Então, é um momento onde o acompanhamento terapêutico tem uma função super importante e que ajuda, inclusive, a que as pessoas não se sintam tão sozinhas, né, nesse momento. Sabe como Posso estamos falar um dizendo? pouco, Pablo? Não. Não? Pode falar. Lembrando aí um pouco que você estava falando do trabalho do acompanhamento terapêutico, né? No princípio, o trabalho do acompanhamento terapêutico era chamado de amigo qualificado. Por quê? O paciente que tem o problema com a dependência química, ele tem que mudar muitos hábitos, ele tem que mudar muita rotina e ele tem que mudar, deixar alguns amigos que, no fundo, eram amigos para o uso com a droga. Ou o alcoolismo era o amigo do bar, era o amigo que vinha em casa para tomar um uísque junto, e eles têm que sair, eles precisam fazer um processo de modificação. Então, a sensação que eles têm é que eles vão ficar muito sozinhos. E o que eles faziam? Quando eles saíam de um tratamento de internação e ia para o processo de ressocialização, eles até entendiam que era preciso fazer esse afastamento, mas a necessidade de estar junto de alguém e de voltar a hábitos antigos, porque não conheciam os hábitos novos ainda, fazia com que eles retornassem aos mesmos lugares, aos mesmos amigos, e aí as coisas voltavam a acontecer. Então, o nome dado no início foi um amigo qualificado. Qual foi o problema do amigo qualificado? Porque na dependência química nós temos uma questão de personalidade também, que permeia as pessoas. Às vezes um pouco leve, moderado e às vezes muito grave. Então, o paciente que tinha o amigo qualificado, mas é um trabalho, então esse trabalho precisa ser remunerado, né? E aí o paciente não entendia, porque uma das coisas que eles têm muita dificuldade, é uma das últimas coisas que eles vão desenvolver é a gratidão, é a afinidade, a gratidão, a benevolência. Então ele não entendia esse amigo qualificado, que é um trabalho que até fora, mexe com todo o processo familiar do próprio profissional, porque é fora do horário, é à noite, é sábado, é domingo, é feriado, são horários que normalmente a gente volta para casa, nós voltamos para o nosso lar e para a nossa família. O acompanhante terapêutico, ele está na rua neste momento. Tanto é que nós falamos para os acompanhantes terapêuticos do trabalho: gente, esquece feriado, esquece Natal, esquece Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, porque são esses dias, o trabalho é contínuo, mas esses dias são primordiais, né? E as pessoas não entendiam como um amigo qualificado. Como que eu vou pagar para um amigo? Então, teve que mudar a nomenclatura desse trabalho, que é o acompanhante terapêutico. Mas a ideia é fazer um papel de amigo
e mostrar para esta pessoa que é possível ela ter amigos sem problema com álcool, sem problema com as outras drogas que ela usa. Tem gente que usa várias, tem gente que usa maconha, tem gente que usa cocaína, tem o pessoal das anfetaminas, tem o pessoal da balada, tem uma série de modalidades aí, né? E uma outra questão também muito importante, né, Pablo e Lucas, é que o acompanhante terapêutico, ele não é visto como um profissional. Ele é visto como alguém que está usufruindo daquilo que o paciente tem. Porque se ele sai, por exemplo, e uma das saídas de ressocialização dele é o restaurante, o paciente tende, e a família também, tende a entender que esse profissional está usufruindo, está aproveitando para poder almoçar no restaurante XYZ, fazer um passeio XYZ, né? Ele não percebe, eles não têm a menor ideia de que, eu acho que também é por isso que é uma especialização, porque as pessoas também não têm a menor ideia que quem está no trabalho de acompanhamento terapêutico, você pode estar no melhor show do mundo, mas você não está lá no show, você está prestando atenção no seu paciente, né? Eu me lembro que no início eu fazia acompanhamento terapêutico na clínica e tinha uma paciente que tinha uma demanda muito grande. E aí o doutor Pablo chegou para mim e falou assim, você vai parar de fazer esse trabalho com ela por um período. Por quê? Eu já estava tão amalgamada ali no trabalho com ela, né, que era difícil fazer alguns não de algumas interferências. E é porque era muito tempo. Então, às vezes, a gente ouve falar que tem acompanhante terapêutico que fez uma carga horária de ficar o mês inteiro com o paciente. É muito complicado, é muito complexo. Por isso que precisa da especialização. Tem outros pacientes que eles não sabem nem fazer uma compra, né, Lucas? Você chega no McDonald's, eu quero ir no McDonald's. Aí a pessoa vai no McDonald's, ela não sabe pedir, porque sempre alguém pediu para ela. Ou ela vai e faz aquela compra básica sem experimentar uma coisa nova. Eu também tive essa experiência eu passei meses para ajudar uma paciente a fazer um pedido no McDonald's. Ela queria ir lá, mas todas as vezes que ela chegava ali na filinha, ela tinha sudorese, ela começava a gaguejar, a memória ia embora, porque ela sempre saía com alguém de casa para fazer a compra para ela, né? Uhum. E isso, os acompanhantes, o Lucas vai falar da experiência, e a gente vai vendo assim, eles não sabem comprar, e não é por conta de classe social, é qualquer classe social. Eles vão perdendo essas habilidades diárias do nosso viver, né? E aí eles vão tendo que ser reensinados a gastar um dinheiro, né? Eles saem com valor X e resolvem comprar uma coisa só que tem que fazer várias. E aí depois eles ficam sem dinheiro e tranquilamente eles pedem o dinheiro para o outro, né? Eles não têm essa noção. Aonde eu vou, o que eu vou fazer, até muito, porque muitas vezes é ajudado pela família. A família vai suprindo aquilo que eles vão gastando, né? Então, eu acho que é um ponto também bastante importante. Agora, na pandemia, que o Pablo estava falando, a gente está vendo o grau de egoísmo deles, né? Por querer sair, por querer estar em algum lugar, eles não pensam na saúde deles, na saúde do outro, na impossibilidade, não tem nada aberto e eles querem sair de qualquer jeito, nem que seja para ir para o médico, eles se machucam para ir para o médico, né? É impressionante. Que tem um elemento também que é muito importante que ajudou a tirar esse conceito de amigo qualificado e transformar isso em acompanhamento terapêutico, que é a simetria da relação. Né? Você, entre amigos, tem uma relação simétrica. Digamos, obrigações, direitos e deveres são iguais. Né? Então, amigos, irmãos, tal, pai e filho diferentes, médico e paciente diferentes, chefe e empregado é diferente. E no caso do acompanhamento terapêutico, tem uma simetria.
né? E Uhum. o alcance do trabalho do acompanhamento terapêutico é muito maior do que o que um amigo poderia fazer, né? Uhum. Justamente pelo lugar que ele ocupa na vida do paciente, que não é de amigo, é de terapeuta, né? Sim. É de Uhum. uma função terapêutica. Uhum. A No... Lara a Lara tá fazendo um comentário aqui que um dos objetivos é poder, na prática, ajudar o paciente a ter mais autonomia, Sim, que sim. também é, né, um trabalho muito Uhum. interessante. Claro. Por Fala, isso, Lucas. justamente, é o momento do acompanhamento terapêutico mais importante, é no momento em que ele tem que desenvolver essa autonomia, que é na Sim. ressocialização. Uhum. Né? Fala, Lucas, você ia falar alguma coisa? Isso. Acho que poder complementar um pouco e trazer algumas especificidades, né, do trabalho de acompanhamento terapêutico. Primeiro, boa noite, né? Se apresenta, né, Lucas? Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo, fiz mestrado, né? Foi um mestrado teórico sobre dependência química, né? Recém saído da faculdade, foi fazer o mestrado, então, sem experiência prática, como o Pablo falou, as faculdades, em geral, não têm um ensino especializado, né, para a questão da dependência química. Então, eu fui buscar um pouco na teoria, no mestrado, ali na pesquisa, e depois tive a oportunidade, né, muito graças aí, como o Pablo já falou, a nossa proximidade, ele me viu crescer, ele é o culpado de ter apresentado os meus pais, né, e então, logo que eu terminei o mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar na clínica Greenwood e já são 10 anos. Né? Eu, de início, não comecei como acompanhante terapêutico, né? Eu comecei como plantonista lá na internação e posso dizer assim que a clínica Greenwood, para quem trabalha lá, que tem a oportunidade de trabalhar lá, é uma verdadeira escola, né? Sobre o trabalho com dependência química. Então, eu pude aprender o que é a internação, o trabalho dentro da internação. Hoje trabalho também no Hospital Dia, então toda essa parte da ressocialização, do processo dos pacientes saindo da internação, e também o trabalho de acompanhante terapêutico, que eu já devo estar fazendo há mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. 6, 7 anos mais ou menos. Né? A gente estava falando um pouquinho né, primeiramente falar aqui que eu estou representando uma equipe, né? Acho que Sim. é bom lembrar o Rodrigo, o Thiago, o Edu, a Lilian, recentemente a Larissa, né? Que fazem parte dessa equipe de ATs e eu estou aqui representando todos eles. E todos psicólogos, né? A gente discute muito essa questão da equipe ser toda formada por psicólogos na clínica Greenwood, e eu acho que o paciente dependente químico ele tem muitas especificidades, né, que justificam essa importância de você ter alguém, né, um profissional, né, alguém com uma capacitação grande para trabalhar com eles, porque o nível de exigência é muito grande, né? Recentemente eu estava lendo o livro sobre a ética no trabalho de AT, né? A gente tem muita literatura sobre trabalho de AT com pacientes psicóticos, né? E tem toda a questão do holding, do manejo, que é muito ligado ao trabalho com os psicóticos, né? E, de certa forma, ele existe no trabalho também com paciente dependente químico, mas tem uma exigência a mais, né? Porque o paciente dependente químico, ele tem toda a questão da impulsividade, né? Da falta de limites. Quando a gente está no trabalho prático ali com eles, a gente precisa muito agir como um superego deles, né? Colocando limites, né, vem aquele impulso que muitas vezes para eles é incontrolável, que durante um bom tempo eles simplesmente atuavam, né, esses impulsos que surgiam, e a gente também precisa ter muita estrutura para poder lidar com isso,
né? Acho que a Helena agora deu um exemplo muito pertinente, né? A gente passa muito tempo com eles, né? É um trabalho que costuma ter uma carga horária muito grande. A gente tem que ter muita noção de fronteira, né? A gente, entre esse lado assimétrico da relação, facilmente a gente pode entrar, né? A gente adentra muito a vida deles. Sim. A gente participa da vida familiar, né? A gente vai viver ali nos lugares práticos, né? Que como um terapeuta individual, como um terapeuta de família, como um terapeuta de grupo, isso não acontece, né? A gente está protegido pelo setting ali do nosso consultório, né? Do ambiente onde a gente atende, e o AT não está protegido por isso, né? Ele está ali vivenciando na prática tudo isso. Então, ter uma noção disso é muito importante. Então, na hora você, tendo conhecimento como um profissional da psicologia, né, um profissional da saúde mental, você consegue identificar esses pontos que muitas vezes você poderia, por não saber, acabar entrando, se perdendo em situações que gerariam um problema tanto para você quanto para o próprio paciente, né? Causaria um problema ali no processo dele de recuperação, né? Então, posto isso, assim, eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve na clínica. O nosso trabalho, a gente é uma equipe de AT, mas que está muito ligada não, nós fazemos parte da equipe da clínica Greenwood, né? Não é como um todo. Nós participamos das supervisões, né? A gente discute caso a caso, a gente tem uma supervisão junto com o Dr. Pablo, da equipe de ATs, para poder ter essa integração com todo o trabalho. Então, o nosso trabalho nada mais é do que pôr em prática, junto com o paciente, né, ajudar o paciente a pôr em prática todo aquele trabalho que ele está desenvolvendo, seja dentro da internação, seja no hospital dia, ou seja no ambulatório, né? Os pacientes da clínica Greenwood estão em todo, né, podem estar em algum desses três ambientes, né? Então, o trabalho que ele vai desenvolvendo junto com os terapeutas, com o gerente clínico, nos grupos, enfim, o acompanhante terapêutico vai vivenciar isso com ele na prática, né? No caso, a gente vive muito a questão da reestruturação de um projeto de vida deles, né? Lucas, só lembrando, todo o trabalho do AT dentro da clínica Greenwood, ele não sai solto, né? Para o acompanhante terapêutico fazer o trabalho, ele é todo organizado antes com o paciente, depois a equipe dá uma avaliada nessa organização, né? E tem horário para sair, tem horário para voltar, tem até onde vai, até onde não vai, plano A, plano B, para que não, porque é um setting aberto, né? Você está com o paciente na rua, então tem que ter todos esses cuidados, né? Exato, e essa estrutura é fundamental, né? Essa estrutura que a equipe toda define, né, para o nosso trabalho é fundamental para o desenvolvimento. E é ótimo para eles também, né, para desenvolverem essas questões de fronteira, de compromisso, de envolvimento com o trabalho, né? Nós agradecemos, tem bastante pessoas aí que já deram um ok, um boa noite, alguns fizeram alguns elogios, nós estamos contentes porque vocês estão participando, mas gostaríamos também que vocês nos fizessem perguntas, porque nós gostaríamos muito de falar para vocês aquilo que vocês têm curiosidade ou não concordam, podem fazer também uma crítica e a gente vai tentar entender o porquê da crítica, né? Nós queremos fazer uma live
interativa, não só entre nós três aqui, mas com vocês que estão aí também nos assistindo. Podem trazer suas perguntas, trazer seus comentários e nós vamos interagindo aí com vocês, tá bom? Olha, uma coisa que eu queria comentar também é que quando a gente monta equipes multidisciplinares para poder trabalhar com os adictos, é porque eles, a desestruturação dele é em todos os aspectos vitais. Então, todos os profissionais têm a mesma importância nesse sentido. Tá certo que tem o tema médico, que aí os médicos têm possibilidade de fazer ter algumas atitudes, né, terapêuticas diferenciadas pelo fato de serem médicos. Mas aqui, quando fazemos essas reuniões, como disse o Lucas, né, são reuniões onde a opinião de todos é considerada, e não somente considerada, sino valorizada. E a gente vai aprendendo com a experiência de cada um. E a experiência do acompanhante terapêutico, de estar em casa do paciente, estar na rua com o paciente, nos traz tanta informação que nos permite montar esquemas terapêuticos muito mais eficientes. Sim. Então, uma coisa é o paciente dentro da clínica, outra coisa é o paciente fora da clínica. Né? Uma coisa é o paciente internado, outra coisa é o paciente externado. Sim. Uma coisa é o paciente com uma sociedade restrita pela comunidade terapêutica, outra coisa é o paciente interagindo com a sociedade lá fora. Então, é importantíssima a função do acompanhante terapêutico. Assim como é importantíssima também a criação. Quando nós criamos o Hospital Dia, 10 anos depois de ter tido a clínica, né, da fundação da clínica. Por quê? Porque vimos que era necessário. Vimos que os pacientes não podiam estar dentro de uma internação e ser jogados na rua sem que tivesse todo um esquema muito continente que permitisse a eles ir desenvolvendo mecanismos eficientes de interação. Né? E o acompanhante, sem dúvida, é um dos profissionais de mais valor nesse processo de reabilitação, de ressocialização. Diga, Lucas. Vamos lá. Você ia falar de algum exemplo? Eu queria apresentar um pouquinho, né, o trabalho que a gente vai fazer um resumo e também depois entrar nessa questão da pandemia, que tem sido um grande desafio atual para a gente, né? Então, o acompanhante terapêutico costuma entrar, né, no trabalho com o paciente no momento que ele está iniciando um trabalho de ressocialização, né? Dentro da clínica Greenwood, né? Isso, dentro da clínica Greenwood, exato. É importante a gente até lembrar, né, Lucas, porque às vezes existem cursos, as pessoas fazem curso, ou elas entendem que acompanhamento terapêutico eu começo já a trabalhar com o paciente de imediato que ele está começando a fazer um tratamento, né? E não funciona, porque no caso da dependência química, né? No caso de um suicida, no caso de uma depressão severa, que o acompanhante terapêutico vai lá e a pessoa não sai, porque não é o momento do acompanhante terapêutico entrar, né? Então, você está falando por que na Greenwood a gente entra com acompanhamento terapêutico depois de um processo, né? A gente começa um trabalho, né, quando na verdade já tem todo um trabalho desenvolvido anteriormente, né? A gente está pegando um paciente que já passou por todo um percurso de tratamento e está iniciando uma etapa específica, né, para que ele possa ter um bom início de ressocialização, uma boa reinserção dentro da sociedade familiar e do desenvolvimento também do projeto de vida dele. Então, a gente acho que uma coisa importante da gente falar que um dos trabalhos primordiais que a gente desenvolve com o paciente, né, a nossa função de AT, tem uma parte muito importante que é a prevenção de recaída, né? Muito das experiências que a gente vive com os pacientes, né, fora de uma internação, nas questões sociais, são situações que levam eles muitas vezes a sentirem fissura, né,
vem a vontade de usar alguma coisa. Às vezes a gente está passando de carro ou está num restaurante, ele viu alguma coisa e desperta nele, né, um desejo pela droga, alguma coisa, e nesse momento a gente tem que auxiliá-lo, né, nesse enfrentamento. Ele já faz esse trabalho dentro da clínica, né, o trabalho dentro de um grupo terapêutico, com seus terapeutas e tudo mais. Mas ali ele está vivendo na prática e a gente precisa, né, conseguir ajudar ele a aplicar esse trabalho na prática. E esse trabalho de prevenção de recaída perpassa todo o nosso trabalho, né? Em todo momento a gente está trabalhando as questões da prevenção de recaída. Então, podendo perceber situações emocionais e mostrando para ele, né, mudanças emocionais que às vezes eles demoram para perceber, mas a gente percebe, pode falar, olha como que você está modificando, né, se modificando agora, estou percebendo que o teu humor caiu, né? Às vezes a gente precisa parar o trabalho que a gente está fazendo, ir para algum lugar e conversar um pouquinho para ele começar a perceber o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a prevenção de recaída é algo que tem que estar sempre na nossa mente ali, né? No nosso cuidado, enquanto a gente está desenvolvendo tantas outras coisas, né? Fora isso, a gente vai ajudá-los muito também num processo de desenvolvimento, que a gente fala muito de um projeto de vida. O que a gente fala quando um projeto de vida, né? A gente está pensando em questões profissionais... Lucas, deixa eu interromper um minutinho. Eu acho que nesse processo de prevenção de recaída, limpeza e percurso tem importância enorme. Você não quer descrever um pouquinho isso aí? Claro, vamos falar desse trabalho, né? Esse é um dos trabalhos que a gente desenvolve na clínica, que a gente chama ele de limpeza e percurso, né? É um trabalho que a gente revisita, né, com os pacientes locais muito significativos para eles do uso de drogas, né? O percurso tem um pouco mais essa característica, né? Então, às vezes, alguns pontos da cidade, lugares onde eles costumavam comprar, onde eles costumavam usar, lugares onde eles viveram situações muito difíceis, né? Esse trabalho começa dentro dos grupos terapêuticos, eles apresentando, né, falando em grupo, trabalhando essas questões, e depois a gente vai viver isso na prática, né? A gente pega o carro, pega os pacientes e vai passar por esses lugares. Eles fazem um mapa, né? A gente vai passando por esses lugares e eles vão recontando para a gente essa história, né? E a limpeza tem mais uma característica de ser dentro da casa, né, os lugares que eles usavam. Muitas vezes a gente vai lá, às vezes encontra droga que estava escondida, então a gente precisa pegar essa droga e ele precisa jogar aquilo fora, objetos, às vezes roupas que têm um significado, né, CDs, enfim, tantas coisas que estão muito ligadas ao uso deles de droga. Então, esse trabalho de limpeza e percurso tem muito sentido de ressignificar o uso deles de drogas, né? Eles fizeram todo um trabalho de entender a doença que eles têm, né, do problema com o uso de drogas, e agora eles vão revisitar esses lugares, essas situações que eles viveram junto com o AT, para poder olhar um pouco o passado, né? O que aconteceu no passado, entrar em contato com algumas emoções e poder, de fato, fazer uma certa limpeza pessoal, né, mirando um futuro, né, porque a gente está falando de um momento que o paciente já está sonhando para frente, né? Ele já está sonhando com um estudo, com uma profissão, em buscar novos relacionamentos, né, em desenvolver uma vida cultural, de lazer, enfim. Ele está sonhando para frente, né?
Então esse trabalho é muito bacana, porque ajuda eles a resolver esse passado muito duro que eles viveram por conta do uso de drogas, né? Meio que faz uma espécie de um fechamento, né? Quase um ritual, né? De passagem, assim, né? Para um novo momento. E nesse sentido, né? Quando a gente pensa na prevenção de recaída, acaba sendo de fato muito importante esses trabalhos também, né? Porque acho que fortalece neles, né? Ao mesmo tempo que é um trabalho emocionante, que vocês vê, que a gente vê eles até se fragilizando ali no momento do trabalho, depois isso se torna uma força para eles continuarem enfrentando todo o processo que eles têm para frente de recuperação, né? E nesse sentido a gente continua auxiliando muito eles, né? Então a gente está inserido nesses projetos profissionais, de estudo, a gente auxilia muito eles nas questões de relacionamento. A Helena relembrou o quanto que essa mudança de vida, né? A saída do uso de drogas para uma vida sem uso de drogas, eles se sentem muito solitários, porque os amigos que eles tinham, né? Fora do uso de drogas, muitos já eles não vêm há anos, né? Porque já não combinava mais, né? Então sobrou muito aquele núcleo de também usuários de drogas, que eles vão precisar mudar. Então o AT tem essa companhia, acaba ocupando um pouco esse lugar da solidão que eles sentem, até que a gente consegue ajudá-los a conhecer novos grupos de amigos, novas pessoas. Enfim, então a gente vai tentando reestruturar todas essas questões muito na prática, né? O trabalho de AT é muito prático, é muito na prática de tudo aquilo que ele vai trabalhando nos locais terapêuticos, né? E pensando nisso, né? A gente lembrando o quanto que a gente está inserido na questão prática, começou a surgir dentro da questão da pandemia, né, como que o AT poderia ajudar, né? Como que o AT poderia ser funcional, né? A gente não está podendo sair de casa e ver os nossos pacientes por uma questão de segurança, né? Tanto para eles quanto para nós. A gente, se o faz numa questão muito emergencial, né? Numa questão e com todos os cuidados, né? A clínica tem um infectologista que está dando todo um suporte para a gente poder desenvolver o nosso trabalho com toda a segurança. Mas o que o Pablo, há um tempo atrás, chamou a equipe de AT e colocou para a gente, né? Ele colocou essa demanda. Ele falou: nossa, os pacientes que eu estou acompanhando, né, estão tendo uma série de dificuldades, como ele mesmo já explicitou atrás, inclusive esse trabalho da Organização Mundial de Saúde, mostrando o quanto que a saúde mental está sendo um problema nesse momento de pandemia, né? E aí a gente foi percebendo que apenas aquele trabalho, né, as terapias online, os atendimentos psiquiátricos online, não estavam dando conta, né, da demanda que essa pandemia está gerando em termos das questões da saúde mental, né? E aí a gente começou a conversar muito com o Pablo, como que a gente poderia se inserir nesse processo, guardando as características do trabalho de AT, né? Como que a gente poderia desenvolver esse trabalho tão prático por meios virtuais, né? Num primeiro momento, pensando nos pacientes que estão em casa, né? A gente tem muitos pacientes que a gente já acompanha há algum tempo, que estão em casa, estavam lá desenvolvendo todo o processo do projeto de vida deles, fazendo faculdade, buscando trabalho, né?
vivendo os relacionamentos, né, familiares, com amigos e tudo mais, de repente vem a pandemia e dificulta tudo isso, né? E então a gente desenvolveu uma proposta de trabalho que a gente pudesse acompanhá-los virtualmente, né? Então, dentro dessa proposta, a gente imaginou assim, mas tem que ser um trabalho muito prático, né? A gente precisa dar um jeito de vivenciar com eles o dia a dia da mesma forma que a gente vivenciava antes, né? Não bastava a gente vê-los uma vez por semana, 1 horinha no celular e falar teoricamente das coisas que eles precisavam fazer e depois na semana seguinte a gente perguntar, e aí, fizeram, não fizeram? Sabendo que eles estão lidando com uma grande desmotivação, né? Estão mais deprimidos, com muita dificuldade de manter tudo aquilo que eles estavam dando conta de fazer. Então, uma das coisas que a gente colocou é que a gente precisava que esses encontros precisavam ser com uma certa frequência. E hoje os meios virtuais, né, a gente vai descobrindo ferramentas que são sensacionais. A gente não sabe disso enquanto a gente não precisa, né? De repente a gente se depara com o mundo tecnológico e vê que ele tem muito a oferecer, né? Então a gente, né, tem as videochamadas hoje, que são uma coisa sensacional, então a gente pode entrar dentro da casa deles, auxiliá-los, né, na rotina diária da casa, na organização da casa, né, entrar nesse trabalho prático. Então vamos ver como que está a casa. Às vezes eles estão, né, um pouco mais desleixados na organização da casa, com muita dificuldade de cuidar do lar, né? Então a gente vai nesse trabalho prático mesmo. Vamos arrumar, olha como que está o seu quarto, né? Vamos hoje colocar esse quarto em ordem, né? E participar disso, ser uma companhia, né? E essa companhia acaba sendo muito motivadora, né? Muitas vezes eles estão ali tão sozinhos, né? E a preguiça toma conta. Ter essa companhia às vezes motiva, né? Acho que acaba sendo muito importante. Então a gente vai conseguindo desenvolver, né, por esse meio virtual e por essa presença mais constante, né, a gente vai conseguindo ajudá-los a desenvolver uma rotina melhor estabelecida, né, do dia a dia deles, conseguindo contemplar essa questão do cuidado pessoal, do cuidado do lar, o que eles estão fazendo de lazer dentro de casa, né? O quanto de tempo que eles estão passando no Netflix, né? Ou o quanto que eles estão conseguindo, às vezes, desenvolver algum outro tipo de atividade. É um problema muito grande no paciente usuário de drogas, que a gente trabalha muito no acompanhamento terapêutico, eles têm um estreitamento de repertório por causa de usos de drogas muito grande, né? Conforme eles vão usando drogas, chega uma hora que eles só usam drogas, né? Eles deixam de ir num cinema, eles deixam de ir a um teatro, eles deixam de ir a um parque, enfim, fazer, né, todas essas coisas do nosso dia a dia, ou fazer cursos, né, aprender um instrumento musical, leitura, enfim, acaba ficando só na droga. E eles têm no processo de recuperação, eles têm uma resistência muito grande para recuperar esses hábitos. Recuperar ou criar novos hábitos também, né? E nessa pandemia a gente viu que esse estreitamento de repertório voltou também, né? Alguns nem estão recaindo, né? Acho que a gente tem trabalhado com muitas pessoas que não recaíram, mas o estreitamento de repertório voltou. Pessoas que estavam com uma vida com um repertório muito legal não souberam o que fazer dentro de casa. Então, esse eu acho que é um aspecto muito importante da gente ir tentando descobrir dentro de casa, né, dentro desse isolamento social, tantas coisas que dá para fazer, né? O leque de opções que existe dentro
de uma casa através dos meios virtuais que a gente tem hoje é muito grande, né? Então, e muitas coisas a gente pode ir incentivando fazendo juntos, né? Então, hoje com essa ideia de compartilhar a tela, né? Às vezes a gente está numa videochamada e a gente pô, vamos ver um curso sobre algum tema que você gosta, alguma coisa que você tem interesse, e tá aquela preguiça, não, né? Depois eu vejo isso, né? E a gente sabe que não vê. Não, vamos fazer juntos, né? A gente pega do nosso computador, a gente acessa o site daquele curso, compartilha a tela, e com isso vai, de certa forma, estimulando, né, A a Adriana, vivência da coisa. a Adriana comentou ali, a Adriana Ochoa, que é muito importante, é muito interessante essa companhia viva, né? No tempo da quarentena, porque às vezes a companhia, e agora me fez pensar, né? Porque às vezes a companhia ela não é tão viva assim, né? É o filme, um livro que está em silêncio. E ela está dizendo que é uma companhia viva. Muito bom, Adriana, a sua observação. De fato, né? Eu acho que isso é realmente uma parte muito rica do trabalho de AT, né? A gente está falando, dentro da dependência química, de uma mudança no estilo de vida muito grande, né? Nós que trabalhamos com dependência química, a gente vive, né, junto com eles, esse sofrimento que é essa mudança, né? É muito sofrido, é muito difícil, né? E principalmente quando a gente às vezes pega pacientes até mais velhos, né, que precisam se reinventar, a desesperança que faz parte desse processo de mudança, e eles terem, o AT tem essa presença viva mesmo, né, essa companhia viva. A gente trabalha nos fins de semana, né, a gente está aonde outros terapeutas não estão, né? Muitas vezes. E no caso dessa mudança, a gente está também onde muitas pessoas não estão, né? Já que às vezes falta amizade, às vezes falta uma companhia familiar, e entre tantas outras coisas. Olha, é importante entender que cada vez que a gente pretende tratar um dependente químico, nós estamos propondo para ele uma situação caótica. Eles vêm funcionando durante, às vezes, décadas, de uma determinada maneira, e usando como recurso defensivo para emoções, para situações conflitivas, até para situações favoráveis e alegrias, sempre uma substância química. E o que nós propomos para eles é que eles têm que parar de usar substância química, e usar recurso. Então, até que eles conseguem transformar esse caos em cosmos, né? A desordem em ordem, tem todo um processo muito difícil. E vamos e venhamos, são pacientes que começaram a usar drogas quando estavam ainda na adolescência, e muitas vezes a droga mais usada nesse período foi a maconha, que é uma droga que atrapalha o amadurecimento cerebral. Então, o que nós vemos muitas vezes são pacientes com recursos defensivos extremamente precários, com uma cronificação da sua adolescência, com uma impossibilidade de aceitar limites. E por isso que as equipes multidisciplinares têm a função de cada um colocando seu tijolinho, tentando construir alguma coisa nessas vidas desperdiçadas, né? O acompanhante terapêutico é aquele que está vivendo com o paciente. Não é, como você falou muito bem, Lucas, não é dentro de um setting de um consultório, está com o paciente e vivendo as dificuldades dos pacientes, vivendo o desespero, as resistências das famílias, né? A angústia das famílias e, ao mesmo tempo, a resistência deles, porque quando nós estamos propondo uma mudança, sempre estamos propondo um caos, não somente para o paciente, mas para a família também. Então, essa proposta tem que ser apoiada por equipes muito treinadas, por isso que a gente
espera que os acompanhantes terapêuticos sejam pessoas com treinamento dentro da saúde muito importante, por isso que todos que trabalham conosco são psicólogos, né? E muitos deles, como o Lucas, com mestrado e com toda uma formação além da universitária, do curso universitário, porque precisamos desse tipo de profissionais. Volto a dizer, provavelmente a gente atende a patologia mais difícil de tratar. Não tenha dúvida nenhuma, porque pega todos os aspectos e isso que a Alina estava me dizendo isso, olha, nós somos os profissionais mais agredidos. É gozado, porque agora nós temos uma situação na clínica onde no mundo inteiro os profissionais da saúde que estão cuidando de pacientes são aplaudidos, são homenageados, etc. Na nossa clínica, somos trucidados pelos pacientes e também por algumas famílias. Trucidados, né? Então, não é fácil trabalhar nessa área. E por isso que nós temos que ter, digamos, toda a interação de uma equipe que trabalha junto, que pensa da mesma maneira. De toda maneira, não podemos divergir de pensamento, mas chegamos a uma conclusão em comum sempre, né, que nos permite fazer esse trabalho tão difícil, tão complicado. Então, e eu sempre digo, o problema mais que o paciente enfrenta, o que é mais difícil de lidar, é quando eles têm que enfrentar a sociedade. Dentro da clínica, apesar de que eles se queixam de estar internados, é uma posição bastante confortável. Fora da clínica, eles têm todos os estímulos que eles deixaram de saber lidar há décadas, às vezes. O Lucas, você falou de uma experiência de um paciente que está no ambiente aberto já, né? Já está em casa, já estava no seu projeto de vida, já as coisas estavam começando a andar, ainda não tinha efetivado dentro dele, né? Mas na prática já estava. E aí, como é que está sendo a experiência de vocês enquanto acompanhantes terapêuticos em relação aos pacientes dentro da clínica, que a orientação é que não saiam, né? E mesmo para sair está complicado, porque está tudo fechado, não tem um parque para ir, não tem algum lugar para ir, e vocês já estão fazendo esse trabalho de acompanhamento terapêutico também lá dentro, para que eles entendam que o tratamento deles não vai parar por conta da pandemia, né? E o que para é que está parando para todo mundo. Está parando para você, está parando para o doutor Pablo, está parando para mim, para os pais, para todos nós, né? E eles não conseguem entender. Como é que é a sua vivência? Nós já estamos em cima da hora, já tem 1 hora que nós estamos aqui conversando, mas eu acho importante você trazer essa experiência. Claro. De vocês. Isso Se tiver mais uma pergunta, por favor, façam, porque nós estamos já em cima do horário. Foi 2 das nossas principais preocupações, né, no tempo da pandemia. Primeiro, os pacientes que estão em casa, que já fazem ou um acompanhamento no hospital dia ou ambulatorial, né, mas também essa preocupação com os pacientes que estão internados e que, né, chegando num processo que eles precisam começar a ressocialização, isso está complicado pela questão da pandemia, né, por todas as restrições que existem hoje, né, mas o trabalho de prepará-los, né, de auxiliá-los, né, nessa preparação para o mundo aqui fora, né, depois de todo o processo que eles passaram por dentro de uma internação, a gente falou, a gente precisa desenvolver alguma coisa lá dentro, né, com eles. Então, hoje o trabalho dentro da clínica, obviamente, aquilo que a gente chama das saídas, né, com os pacientes, aquelas primeiras saídas de fim de semana que a gente faz, as primeiras experiências de ressocialização estão impossibilitadas, até porque não tem nem o que fazer. Não dá para ir num parque, porque os parques estão fechados, e até porque é arriscado ir, né? Também é arriscado hoje você tirar um paciente de dentro da clínica e depois retornar com ele para dentro da clínica, coloca em risco
não só ele, como todos os pacientes que estão dentro da clínica, né? A Greenwood está tomando um cuidado imenso para que o Covid não entre dentro da clínica, né? Com todo o protocolo que criou. Nós temos um protocolo, né, que foi criado, que até está sendo usado com outras comunidades terapêuticas, porque ele foi muito bem pensado e ele é atualizado passo a passo, né? Uhum. Precocemente foi criado. No comecinho. Ainda não tinha protocolo, nós já tínhamos um. Nós já tínhamos o nosso. Uhum. Então, todos os nossos esforços hoje é de poder ir até a clínica, né, respeitando ali, para entrar dentro da clínica, todas as normas aí de segurança, mas poder preparar esses pacientes para o que eles vão encontrar após a internação, né, começar a organizar a vida deles após essa internação. Infelizmente, a gente não vai contar com a experiência prática que a gente tem em tempos normais, né? Então, a gente vai precisar fazer um trabalho que talvez vai ser um pouco mais teórico e à medida que for surgindo a possibilidade de viver essas questões na prática. E também uma preocupação que a gente teve é que os pacientes, alguns até, estavam internados antes da pandemia, né? Então, eles foram para uma internação, o mundo estava de um jeito, e quando eles saírem da internação, né, eles vão encontrar um mundo, assim, completamente diferente do que eles deixaram, né, antes de ir para essa internação. Então, a gente imagina que vai ser um choque muito grande, apesar deles terem todas as informações, né, terem acesso a tudo o que está acontecendo, é muito diferente essa vivência prática, né? Então, o que a gente está fazendo? Preparando eles, né, porque eles vão encontrar nesse mundo pandemia e pós-pandemia, porque a gente sabe que até ter uma vacina vai levar um tempo, né, para as coisas voltarem ao que a gente estava acostumado, né? Isso aí é um processo longo e a gente também já está auxiliando eles a desenvolver atividades dentro da clínica que possam servir, né, que tenham a ver com a vida aqui fora, né? Então, quando a gente fala nessa coisa do repertório de atividades dele, de possibilidades, a gente está procurando desenvolver muito dentro da clínica esse repertório deles, né? Então, quando a gente vai para lá, a gente procura trazer possibilidades, pesquisar com eles também possibilidades. Muitas vezes eles têm muitas coisas que no passado eles faziam que deixaram de fazer, tem muitas coisas que eles têm interesse de fazer que eles nunca fizeram e que existe a possibilidade de fazer dentro da clínica. Inclusive, dentro da clínica, a gente tem até a possibilidade de iniciar cursos, né? Cursos online, né? A gente, através dos meios online, hoje a gente pode dar início a alguns cursos que estão disponíveis, né, hoje na internet, e já dentro da clínica e desenvolvendo essas coisas, né? Então, de certa forma, é essa preparação, né, que infelizmente não pode ser tanto na prática, né, como a gente gostaria que fosse, mas que também a gente não pode deixar isso de lado, né, que senão o que acontece é que eles saem de uma internação para fora da internação, o choque vai ser muito violento, né? É muito difícil lidar com essa mudança sem uma transição entre uma coisa e outra, né? Então, é isso que a gente está procurando desenvolver com eles lá dentro. Eu achei tão rico o trabalho que vocês pensaram em equipe, junto com o Dr. Pablo supervisionando, que era para não parar a vida deles, vocês adiantaram algumas coisas, né? Que seria feito lá no Hospital Dia, vocês já foram adiantando, que é verificar as documentações, questões bancárias, né? Vocês deixaram a vida deles dinâmica, para que eles não se sentissem parados, porque eles têm essa angústia de estar parados, né? Mais uma coisinha, Helena, só para complementar bem rápida, que a gente também fez, foi propor, né, mais uma vez através dos meios virtuais, o contato dos pacientes que estão, né, no processo de ressocialização dentro da internação
a participação deles em grupo com pacientes que estão no hospital dia, que já estão vivenciando isso, né? A gente tem esses casos de pacientes que saíram da internação e entraram no isolamento social, que estão vivendo esse drama aqui fora. Então, essa troca de experiência entre os pacientes é também fundamental. Uhum. Eu achei muito, muito rico isso, que vocês pensaram realmente no paciente, né? No bem-estar dele, no envolvimento dele, para que ele se sentisse vivo, né? A minha vida não parou por conta dessas coisas. Acho que a vida deles, de alguns aí, está até mais dinâmica do que a nossa, no nosso dia a dia, né? Nós já temos aí 1h10 de trabalho, então trabalho não, né? Nós estamos aqui num bate-papo gostoso, pelo menos estamos gostando aqui. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, eu quero fazer um comentário aqui, depois eu vou pedir um comentário do Lucas e do Dr. Pablo, e aí nós encerramos essa live de hoje. A GRIUD, o Dr. Pablo, há algum tempo, é um sonho que está se tornando realidade e que, por conta da pandemia, nós tivemos que postergar para o ano que vem, mas ela começaria agora no mês de agosto, que é um curso de especialização. Nós não vamos chamá-lo de especialização, porque nós não estamos ligados a uma academia, né? A uma faculdade, para poder dar o curso de especialização. Mas todo o conteúdo desse curso é um curso de especialização, com 1 ano de teoria e mais 1 ano de prática, né? Então, realmente, a pessoa vai sair, aquele que quiser fazer o curso conosco, vai sair formado, porque vão ter a experiência dentro da clínica e também com os acompanhantes, né? Nós iríamos começar esse curso esse ano, e aí nós postergamos, quando começou as questões aí em março, nós postergamos para agosto, porque nós vimos que aí os médicos, né, que já passaram por algumas pandemias, nos avisaram, olha, não é uma coisa pequena, isso vai ser de longo prazo. Aí nós fomos para o Instituto, decidiu fazer esse curso, então, no mês de agosto, e agora nós também, junto com a equipe de AT, percebemos que também no mês de agosto não vai ser possível, porque as pessoas vão ter que se remodelar, se reorganizar. Então, vai começar o ano que vem. Mas é um curso muito rico. A equipe de AT vai estar dando aula, o Dr. Pablo, nós vamos ter uma psicóloga do mundo jurídico, nós vamos ter um profissional que vai ensinar a metodologia científica para escrever um artigo. Nós pretendemos apresentar um artigo deste curso com os alunos do curso no Congresso Internacional de Acompanhante Terapêutico. Então, é um trabalho bastante rico. Quem quiser se inscrever já pode entrar em contato conosco através do Instituto e nós já estamos aí organizando para algumas pessoas que já estão se inscrevendo. Eu vou deixar a palavra para o Dr. Pablo, para o Lucas, primeiro para o Lucas, e o Dr. Pablo encerra esse trabalho conosco. Nós agradecemos muito a todos que estiveram conosco até agora. Nós agradecemos aos comentários que vocês fizeram e que nos ajudaram aqui a tornar mais dinâmico aqui o nosso trabalho. E convidamos vocês para um próximo encontro, que nós avisaremos também, tá bom? Então, né, também agradecer a participação de todo mundo, acho que também é muito gostosa a conversa aqui. O trabalho de AT é um trabalho que eu tenho um carinho especial, que eu gosto muito de fazer, coloca a gente em situações bem diferentes, né, da que a gente está acostumado dentro do trabalho terapêutico, mas é um trabalho muito gostoso, assim, e esse curso é muito legal, né, existem cursos de acompanhante terapêutico disponíveis, mas um curso sobre acompanhante terapêutico em dependência química é muito específico, assim, é muito difícil até encontrar literatura sobre o tema, né, e a formação desse curso, né, que junto com o Instituto, com a Helena, com o Pablo, enfim, com
os diretores da clínica, a gente foi organizando, é a possibilidade de, enfim, a gente reunir essa experiência tão rica que existe dentro da clínica Greenwood e transformar isso em conhecimento, em formar novos profissionais para a área e o tratamento, né, independência química só tem a ganhar com isso, né, acho que tantos psiquiatras aí pelo Brasil, psicólogos que se deparam com a dificuldade que é, né, um tratamento de dependência química, descobrir o trabalho de Athena dependência química, o quanto que ele pode ser eficaz, né, nesse processo de recuperação, é fundamental. Então, o curso tá bem bacana, né? A gente fez uma organização bem legal, né, acreditamos bem completo. A gente vai poder passar a nossa experiência. A equipe de AT, que também vai dar as aulas, é uma equipe muito experiente, muito bem formada. Então, fica o convite aí para quem tem interesse em se aventurar no mundo do acompanhamento terapêutico, e fica, da minha parte, meu estímulo, porque eu acho que, para quem é da área da saúde mental, garanto que é um dos trabalhos mais estimulantes e mais gratificantes, assim, dentro do trabalho com dependência química. Assim, é desafiante, mas é muito gostoso também. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, Lucas, pela participação. O Instituto Greenwood agradece muito a você, tá? Pela sua benevolência e o teu carinho com o nosso trabalho, tá bom? Claro. Olha, bom, também tenho que agradecer a participação tenho que agradecer ao Lucas pela palestra que ele deu aqui, muito interessante, muito entusiasmada, isso que é importante. Quando ele vê entusiasmo nas pessoas, sabe que vão fazer um bom trabalho. Né? Sim. E justamente esse entusiasmo que a gente tenta passar na nossa clínica para as pessoas, né? Porque eu realmente, como há muito tempo que trabalho nessa área, eu vi muitos colegas que começaram trabalhando com dependentes químicos e abandonaram, né? Em função da frustração de ter que lidar com pacientes que têm um grau de reabilitação pequeno, que são manipuladores, são mentirosos, são pessoas que se manejam com muito pouco vínculo terapêutico, acabam abandonando. Mas o que a gente tem de muito rico na Greenwood? É nossa equipe. Nós temos uma equipe que se apoia, que trabalha através das supervisões junto, e isso nos permite termos a sensação de que estamos fazendo um bom trabalho e que sabemos o que estamos fazendo. Né? Então, nesse sentido, quando a gente abriu para os acompanhantes terapêuticos para fazerem o curso, e eles adotaram essa ideia com muito entusiasmo, com muita vontade, muita energia, e vai acontecer no ano que vem, e vai ser um êxito no ano que vem, tenho certeza absoluta. Com certeza. Porque digamos, é isso que nós tentamos passar para os profissionais que trabalham com essa patologia tão difícil, como já falei várias vezes. Né? A possibilidade de entender que, trabalhando com conhecimento de causa, existe sim a possibilidade da reabilitação. Tá? E mesmo que a gente tenha que procurar formação onde consegue achar, né? Eu, por exemplo, procurei no Canadá, procuro online, etc. E aprendo muito também com os pacientes, isso que é importante. Os pacientes não estão, e são permanentes nesse sentido, né? Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais a sensação de que o que nós fazemos com conhecimento de causa, fazemos porque sabemos fazer. E o grupo de acompanhantes terapêuticos tem mostrado isso claramente, né? Que eles sabem o que fazer, e a gente se apoia neles e eles apoiam na gente. Um apoio mútuo, né? Então, eu tenho que agradecer a todos, a Helena também pela iniciativa de fazer essa live, e ela também foi uma pessoa que ajudou muito nessa ideia de levar adiante, através do Instituto, esse curso, e o Lucas, como representante de todos os acompanhantes, que eu não me canso de agradecer o trabalho deles e de todas as pessoas da nossa equipe.
Muito bom. Então, boa noite para todos. Pablo. Muito obrigada, doutor Pablo, por estar aí com a gente. Doutor Pablo está em todo lugar conosco, é incansável, não é, doutor Pablo? Muito carinho pelo senhor, por tudo que o senhor... Eu tenho que me manter jovem, a única forma é essa. E eu vou atrás, eu vou atrás. Boa noite, pessoal, muito obrigada, um bom sono e bom descanso para todos. Tchau. Tchau.